Senhor, com todo o meu coração. Cantarei todas as tuas maravilhas. Salmos 9:1. Glória a Deus, aleluia. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Ele é Rei. Eu louvarei ao Senhor na alegria ou na dor. Cantarei. Ele é o meu Salvador. Ele é meu Senhor. Sim, Ele é meu Rei. Aleluia, glória a Deus. Eu agradeço a minha riquíssima oportunidade. Aleluia, Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Estamos alegres, né? Por estarmos mais esta noite na casa do Senhor. Vamos ler a palavra do Senhor Jesus no livro dos Salmos. O capítulo é o 138. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Livro dos Salmos, capítulo 138. Apenas 2 versículos para a nossa meditação. É o 3 e o 8. Aleluia, Jesus. Oh, Santo Deus poderoso. Amém? No dia em que eu clamei, me escutaste. Alertaste-me, fortalecendo-me a minha alma. O 8. Senhor, o Senhor aperfeiçoará o que me concerne. A tua benignidade, ó Senhor, é para sempre. Não desampares as obras das tuas mãos. Aleluia, louvado seja o Senhor. Vamos orar, né? Agradecer a Deus por esta palavra, porque o Senhor é bom e merece toda a honra e todo o louvor. Pai Santo e poderoso, obrigado, Senhor, por estes momentos aqui na tua casa de oração, Pai. Muito obrigado, Senhor, por esta oportunidade de estar te louvando e exaltando juntamente com meus irmãos, Pai. Toma cada um em tuas mãos. Obrigado, Jesus, pela tua palavra que é fiel, que nos conforta e que nos dá a certeza que o Senhor está conosco a cada dia, em cada instante. Te agradeço em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Como Jesus é maravilhoso, como a palavra dele é fiel para conosco, amada igreja. O versículo 3 nos diz: no dia em que eu clamei, me escutaste. Aleluia, louvado seja o Senhor. Então, esta é uma palavra fiel que acontece conosco sempre que nós clamamos ao Senhor. Eu quero dar um pequeno e um grande testemunho, rapidinho. Por isso esta palavra. O meu filho, o pastor Mário, foi fazer um trabalho de pedreiro na casa da minha filha. Encheu uma parede em cima, no segundo andar, muito alto. E quando ele justou esse trabalho, já me deu logo uma angústia, uma dor no coração, porque o terreno é assim, tinha que ele montar os cavaletes na casa do vizinho. E o terreno é inclinado. E ele é muito pesado e eu já fiquei temerosa. Já comecei a orar, interceder e pedir a Deus que desse livramento a ele. Hoje ele veio para trabalhar. Quando eu acordei logo pela manhã, fui logo orando. Senhor, dá livramento ao Mário, Senhor. Ele vai subir naquela altura e é muito perigoso, porque ele é muito pesado. Aí ele chegou e armou os cavaletes, 8 cavaletes. Ficou bem alto, na altura que ele precisava jogar a massa na parede. Com poucos minutos, uma meia hora que ele estava trabalhando,
o moço colocou a massa na ponta da tábua e ele não prestou atenção. Quando ele pisou, a tábua levantou de uma vez, ficou mais alta do que um palmo do ferro. E ele não tinha onde se segurar e ele se valeu de Jesus, né? E ele quis se segurar na parede, mas como se segura numa parede só tijolo? Não teve como se segurar, mas de repente que ele clamou o nome de Jesus, a tábua voltou para o lugar. Então, amados, Deus nos avisa, Deus nos revela, Deus nos ensina a buscar dele quando nós sentimos uma angústia, sentimos que algo não vai dar certo, não vai correr bem. E graças a Deus que só nesse dia de hoje ele fez todo esse serviço lá nessa parede. Amanhã já vai trabalhar em terra. Glória seja dada ao Senhor. Então eu louvo e agradeço a este Deus, porque Ele é tudo nas nossas vidas. Toda a nossa vida, toda a nossa angústia, todos os nossos temores, nós temos que entregar nas mãos do Senhor, porque o Senhor tudo pode, aleluia. E eu aqui agradeço a minha rica oportunidade em nome de Jesus. O grupo de varões, Leão de Judá, saúda a igreja com a paz do Senhor. Quando a gente olha para baixo, a gente não enxerga Deus, mas quando a gente olha para o alto, a gente enxerga o verdadeiro Salvador da nossa vida. Quando em cativeiro te levaram de Sião, e os teus sacerdotes prantearam de aflição, foi como morrer de vergonha e dor. Caminhava triste o povo forte do Senhor a Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus e Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Aleluia! Aleluia, Jesus. Oh, glória, aleluia, Deus seja louvado. Aleluia, Deus! Glória a Deus. Louvado seja Deus! Glória a Deus. Teu nome, Senhor. Tu és bom, meu Deus. Glória seja dada ao teu nome santo. A Jerusalém, porque deixaste de adorar o Deus vivo que em tantas batalhas te ajudou. Chora Israel num lamento só, talvez Deus se lembre do bichinho de Jacó. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Clama ao teu Deus que Ele te ouvirá, do inimigo te libertará. Chora Israel, Babilônia não é teu lugar. Glória a Deus. Aleluia! O grupo de varões, Leão de Judá,
agradece a oportunidade, em nome de Jesus. Aleluia. Que o Senhor possa derramar bênçãos sem medida na vida de cada um. Abençoa o ofertante, dizimista da tua casa, Pai Celestial. Entra com a tua providência na vida dos teus filhos, Pai Celestial. Dai-nos condições, Pai Celestial, para ofertarmos na tua casa, meu Senhor da glória. Olha para cada um neste momento, Senhor. Teus filhos que necessitam de algo das tuas mãos, Pai Celestial. Que o Senhor possa derramar da sua graça, derramar, Senhor Deus amado, na vida de cada um, bênçãos sem medida, Pai Celestial. Entra com a tua providência, meu Senhor da glória, porque só o Senhor é quem pode operar, só o Senhor é quem pode abençoar teus servos, meu Deus. Abençoa poderosamente, Pai Celestial. E aqui eu já agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Amados, eu e meu esposo estamos um pouquinho ausentes, porque esses 2 finais de semana nós temos ido ao meu interior lá da minha mãe, né? A Serra. A gente teve que deixar o Vitor lá 2 semanas, estamos aqui com o coração, só Deus sabe, viu? Pois é, mas aí foi necessário, né? Porque ele passou um tempo doente e aí não se recuperou totalmente para ir para a creche. E aí a minha cunhada, que estava ficando com ele, não podia. E eu tive que deixar lá, chorando, só Deus sabe. Mas amém, né? Em tudo Deus é fiel, em tudo dai graças, né? Ó Deus, me sondas, conheces-me, mesmo quando falho, eu sei, me amas, estás presente a me cercar em todo o tempo. Eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Glorificado, exaltado seja o teu nome, Deus. Tu és meu guia, meu protetor. Tua mão me firma, eu sei, me amas, eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu, nada irá me separar. O véu rasgou, o caminho abriu, tudo consumado.
caminho abriu, tudo consumado está. E quando tudo se acabar, estarei seguro. Eu sei, me amas. Eu sei, me amas. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Prostro-me diante da cruz, vejo o sangue de Jesus. Nunca houve amor assim. Sobre a morte já venceu, sua glória o céu encheu. Nada irá me separar. Aleluias. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. É tão bom saber que o Senhor nos ama, né, igreja? É tão bom se sentir amada por esse Deus tão maravilhoso, sentir a proteção, o cuidado, né? E eu me sinto amada por Ele. Sou grata ao Senhor. Agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluia, que eu já quero agradecer a minha riquíssima oportunidade, já passando para o pastor. Pai do Senhor, meus irmãos, glória a Deus. Vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor venha abençoar nosso estudo nessa noite. Glória a Deus. Oremos a Deus. Maravilhoso Deus e Pai celestial, nós nos colocamos, meu Senhor, em sua santa presença. Pedimos ao Deus nesse momento que o Senhor nos abençoe, nos dando a sabedoria do Teu Espírito, Senhor, para que possa ministrar a Tua santa palavra. Dá o discernimento, ó Pai. Me dá, Senhor, as palavras, como devo falar. Nos abençoa, Pai, em nome de Teu Filho amado Jesus Cristo. Amém, Senhor. Graças a Deus. Irmãos, podem assentar-se, amém? Meus irmãos, dando continuidade ao nosso estudo, né, que nós já estamos, acho que na quarta aula já, sobre ler a Bíblia, estudar, interpretar e aplicar as nossas vidas. É uma necessidade muito grande que todos nós temos, a Igreja do Senhor tem, para que possamos servir ao Senhor com segurança, com qualidade, né, com eficiência, o máximo, né? E hoje nós vamos dar continuidade. Nós encerramos na aula anterior aqui sobre a autoridade da Bíblia. Aí na sua folha você começa a ver na folha onde tem interpretar, a primeira palavra do lado esquerdo assim em cima na folha. Aí mais do lado esquerdo, no meio da folha tem autoridade da Bíblia. Autoridade da Bíblia, tá? Nós demos uma iniciada nesse tópico e eu vou continuar, tá certo? Alterar o que está escrito. Alterar o que está escrito. Deus não permite. Amém? Deus não permite. O Senhor Jesus diz: quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja. Amém, irmãos? Essa é a hora de nós ouvirmos a palavra do Senhor. Então vamos colocar bastante atenção, né? Alterar o que está escrito. Deus não permite que se altere nada das Escrituras.
nem o que está escrito, e um dos pontos principais desse estudo é interpretar, tá? Porque além do que está escrito, ainda tem a interpretação, né? Ou seja, procurar em Deus, no Espírito Santo e nos recursos que nós já temos falado aqui, para entender o que está escrito, para podermos servir ao Senhor exatamente como Ele, o Senhor, quer, tá? Muito bem. Aqui no livro de Apocalipse, capítulo 22 e versículo 19, irmãos, está escrito assim: e se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte do livro da vida e da cidade santa e das coisas que estão escritas neste livro, tá? Então aqui em Apocalipse, o próprio Senhor Jesus, que é a revelação do Senhor Jesus ao seu servo apóstolo João, Deus fala que ninguém pode tirar qualquer palavra da Bíblia, uma palavra, não pode, né? Falando do que está escrito. Isso, é claro, ele estava falando dos originais, porque como eu já expliquei, a Bíblia foi escrita no grego e no hebraico, são línguas que não tem como traduzir para o português. Faz-se uma versão, que é uma versão, lê-se lá nos originais, e o que aquele que leu interpreta, ele transcreve em outra língua. Então há um risco muito grande também com relação à versão, né? Mas a versão que nós temos, tá, já é utilizada pela igreja há muitos anos, tá? Então nós temos segurança, né, não de 100%, que ali está, é uma versão segura. Nós estamos aprendendo realmente de Deus, servindo a Deus conforme a palavra, mas cada dia se multiplica o número de estudiosos das línguas originais, dando ainda mais esclarecimentos sobre o que Deus quer falar na palavra escrita. Mas o que nós temos, eu creio que é o suficiente para a nossa salvação e para servirmos a Deus bem, tá certo? Então em Apocalipse há uma advertência muito séria: ninguém pode tirar uma palavra da Bíblia, irmãos. Tá? Eu estou fazendo essa observação porque eu vou entrar aqui num detalhe que a igreja está sendo atacada recentemente, já tem alguns anos, né, pessoas querendo mudar a Bíblia, mudar mesmo o que está escrito, tirar, incluir alguns textos, algumas palavras, né, dizendo que a Bíblia está ultrapassada. Isso não é verdade, né? É claro que ela foi escrita numa época muito distante de nós, mas quem deu essas palavras foi o Senhor nosso Deus, que estava vendo o nosso dia hoje e vê o último dia da humanidade. Então, o que Deus falou é para todos os tempos, com pequenos ajustes, né? Mas quanto à questão moral, irmão, a moral do homem, tá? E a santidade de Deus não se altera, tá certo? Então, nós corremos um risco, né? A igreja corre um grande risco de não estar seguindo exatamente o que Deus quer, devido a tantas interpretações erradas, e agora a igreja ameaçada de se lançar em Bíblias, alterando inclusive palavras, mudando sentido. Então, isso é um perigo muito grande que a igreja corre, tá? Aqui no livro de Gálatas, no capítulo 1, eu vou querer que os irmãos abram aí no livro de Gálatas, que aqui tem uma escrita, mas eu quero ler os versículos anteriores e depois, para os irmãos entender ainda melhor, tá certo? Aos Gálatas, está aí na sua folha de estudo o versículo de número 8, mas nós vamos ler do 6 ao 19. Eu vou ler o 8 já para ficar fixado aí o que a palavra está falando, tá certo? No livro de Gálatas, carta aos Gálatas, no capítulo 8, no capítulo 1 e versículo 8, diz assim: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Então esse é o versículo chave para algumas observações que nós vamos fazer, algumas pontuações. Nesse versículo eu quero que os irmãos já coloquem atenção especial aí, ó. Toda
deixa eu voltar aqui. Nós mesmos, Paulo estava falando dele e dos que estavam recebendo ali, os apóstolos estavam recebendo os ensinos do Senhor Jesus, né? Receberam pessoalmente de Jesus e agora estavam ensinando, tá? Então ele diz, ó, se nós mesmos, ele se inclui, aí ele diz assim, ou um anjo, né? Um anjo, ele diz, é do céu, é anjo mesmo, do céu, não é anjo, um pastor de uma igreja não, é um anjo do céu, vos anunciar outro evangelho, tá? Então, os irmãos imaginam que já no tempo do apóstolo Paulo, dos apóstolos, né? Depois de Cristo, a igreja já estava sendo ameaçada, né? Por outras doutrinas e por outros ensinamentos diferentes do que os apóstolos ensinavam, né? E Paulo, pelo Espírito, já estava vendo, né, que ia haver mudanças, né? Porque infelizmente, irmãos, há uma tendência humana em agradar o outro ser humano para a pessoa ser agradada também, tá? Muitas verdades não são ditas para não perder o amigo, para ficar de bem, tá? Alguém chega e diz assim, isso tal, faz um comentário, pois fale, não, eu mesmo não quero confusão, não quero, isso dentro da igreja, aí quem é que tem que falar? O pastor, né, que tem que falar, tá certo? Claro que eu não quero que os irmãos fiquem discutindo certas doutrinas, deixa para o pastor mesmo, mas tem pequenos detalhes que um irmão pode orientar o outro, pode aconselhar o outro, né? Não está certo, não é assim que está escrito, essa é a vontade do Senhor, né? Uma boa, sem contenda, sem confusão, né? Mas não faltar com a verdade, tá certo? Então, só uma observação. Aí o apóstolo, ele se inclui aqui, olha, nós lemos primeiro Apocalipse, que não pode tirar uma palavra, né? E depois o apóstolo Paulo aqui, sabendo, né, do rigor de Deus com a palavra dele, do Senhor, ele diz, se nós mesmos, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu vos anuncie, ele diz, outro evangelho, além, ou seja, a mais, né, do que já está revelado, ele diz, seja anátema. O que é anátema? Maldito, maldito. Deus amaldiçoa quando a palavra dele é mudada, a pessoa está atraindo maldição sobre a vida da pessoa. Então não adianta, o que está escrito e acabou. Só nos resta obedecer, pedir ajuda a Deus, pedir graça, né? Tem um texto na Bíblia, que é das doutrinas que nós pregamos e está em desuso, né? Sobre que a mulher não deve usar roupa de homem e o homem usar roupa de mulher, e diz que quem não obedecer, a palavra diz que é abominável. Aí os irmãos percebam que alguém diz, Deus não está nem aí com vestes, com roupa, mas lá está escrito que se não tiver uma diferença entre homem e mulher pelas vestes, está escrito que é abominável. Quando diz abominável, é que o Senhor abomina. Aí eu falei para um irmão, eu digo, irmão, se não tivesse essa palavra abominável, até que não tinha tanto perigo, né? Eu não arrisco, o que Deus fala é para ser seguido. E quando vem ele mesmo dizendo é abominável, então se alguém faz diferente, acha que não tem problema, pode ser qualquer coisa, está entrando debaixo de uma maldição, tá? Então é muito sério. A palavra de Deus, nós temos que ser muitíssimo zelosos. O zelo aqui é observar, entender o que está escrito, pedir ajuda ao Senhor e viver a palavra, tá? Então vamos aqui ao livro de Gálatas, né, que é o texto que hoje merece uma atenção especial para o que eu vou falar, né, para ficar contextualizado. Então vamos lá. No versículo 6 diz assim, olha aí comigo, leia com bastante atenção, que eu vou fazendo algumas pontuações aí com os irmãos. Ele diz assim,
maravilho-me de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para o quê? Outro evangelho. Olhe para a sua Bíblia, leia, para as palavras ficar gravada pelo olhar, pelo ouvido, né? Pela leitura, tá? Então olha aqui, maravilho-me. Só que esse maravilho-me aqui não era na verdade ele não estava alegre. Maravilho-me, né? Ou seja, é impressionante, né? Ele diz aqui, de que tão depressa passeis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, tá? Para outro evangelho. Então, o apóstolo, antes dele ser servo de Jesus Cristo, ele era um doutor da lei, e muito zeloso e rigoroso na lei de Deus, mas ao mesmo tempo ele foi um perseguidor terrível da igreja do Senhor Jesus, por não entender, tá? Então, a palavra de Deus, ela precisa ser lida, nós devemos buscar o entendimento correto do que Deus quer falar, viver, né, aplicar as nossas vidas com entendimento, porque muitas das vezes um zelo sem entendimento, em vez de trazer vida, traz a confusão, né? Então vamos nós. Então aqui o ponto principal das palavras de Paulo é a admiração dele da mudança tão rápida dos irmãos, né? E a gente também fica impressionado também que uma pessoa está há tanto tempo ouvindo a palavra, aprendendo a palavra, e de repente ouve uma outra fala, um outro estudo, um outro comentário, e aquilo se enquadra ao que ele quer, o coração enganoso deseja, e já muda rapidamente, né? É impressionante isso. Por quê? Falta o Espírito Santo, irmão, falta o discernimento, falta o temor de Deus quando isso acontece, tá bom? Então vamos lá. Aí ele diz assim, ó, outro evangelho, aí no versículo 7 ele diz, o qual não é outro. Está vendo? Um problema terrível no mundo cristão é mudar o sentido do que Deus está falando, dar um entendimento diferente do que Deus está falando. Então é o mesmo evangelho, com outro sentido, aí se torna outro evangelho. Quem acompanhou os estudos que nós fizemos aqui, né? Crenças no cristianismo, nós falamos de vários assuntos, de vários temas, né? Do que o povo está crendo, né? Há muitas crenças dentro do cristianismo em vários temas, né? E quando o assunto é moral, é santidade, né? Isto compromete a salvação, né? A salvação é muito perigoso. Então, tudo que nós vamos estar falando aqui é muito mais chamando os irmãos a um interesse maior pela leitura da Bíblia, pelo estudo, por uma interpretação correta, por uma aplicação correta às nossas vidas, para viver a palavra, tá? Então, isso é uma característica de um cristão verdadeiro que quer morar no céu, é querer realmente conhecer a Deus na palavra e no Espírito, tá? Então, ele diz aqui, ó, o qual não é outro, mas alguns vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Então, essa inquietude, né, é uma perturbação, a pessoa fica confusa, né? E quando ele diz transtornar o evangelho, é mudar o real sentido do evangelho, é dar um outro significado ao evangelho do Senhor Jesus, tá? Claro que o contexto que Paulo estava falando aqui é porque a igreja estava enfrentando uma guerra dentro da igreja em relação à lei de Moisés, circuncisão, guardar o sábado e outras tradições do judaísmo, tá? Dentro da igreja, tá? Então virou uma perturbação, tá? Aplicando aos nossos dias essa situação de perturbação e de transtornar o evangelho, hoje é muito mais as questões doutrinárias
tá? E o que é mais perigoso, irmãos, é o mundo das visões e revelações que tem muito engano, traz muito engano, muitas falsas esperanças e muitas ilusões. Nós, Igreja Pentecostal Renovação dos Emídios, cremos que Deus usa em todos os dons de Deus, visão, revelação. Deus fala de todas as maneiras, como Ele quer, usa quem Ele quer. Nós não fazemos restrição de nada, mas toda manifestação de Deus tem que ter algum contexto bíblico para dar sustentação ao que está se falando, né? Então, e quando vem para as questões morais, é mais grave ainda, porque se tem uma coisa que Deus, nosso Senhor, abomina, é a imoralidade, é a indecência, é a sensualidade. E nós estamos vendo, cada dia, meus irmãos, uma igreja mais nua, mais imoral. Estou falando da igreja agora, do confesso em Jesus no mundo, tá? Não tem mais, muitas igrejas não tem mais regra, não segue mais nada, é cada um por si, Deus por todos. É um desastre que nós estamos assistindo, né? E o pior é que a maioria dos que estão hoje fazendo sucesso e tem popularidade nas mídias e no mundo, eles não guardam princípios de Deus, tá? E se apresentam de qualquer forma, vivem de qualquer maneira, tá? E aí, aqueles que leem a Bíblia, estudam e conhecem o Deus das Escrituras, alguns ficam confusos, né? Teve um pastor que falou para mim, há uns 12 anos atrás, ele me veio me visitar, e nós estávamos falando de algumas doutrinas, e ele disse: pastor, essas doutrinas aí eu não prego mais na minha igreja não, porque eu fui nos Estados Unidos, lá não tem mais essas coisas. E eu olhei assim e perguntei para Deus: Deus, será que toda essa multidão está perdida por conta dessas doutrinas? Eu digo: mas não está escrito, irmão. Pastor, se está escrito, o mundo inteiro pode virar ao avesso, mas a palavra de Deus não muda. Pastor, mas é difícil. Não é difícil. A questão é, meus irmãos, que os homens querem satisfazer os seus desejos, as suas vontades. E agora eu não falo só também da questão da imoralidade, da indecência, mas também da corrupção, que está dentro da igreja também, né? De tantas coisas, de tanta mentira, de tanto engano, de tanta coisa perversa no meio do povo de Deus. Então, quando ele diz aqui, no versículo 7, que há alguns que vos inquietam, tá? E querem transtornar o Evangelho de Cristo. Paulo fala com muita sabedoria do Espírito. Eles querem, porque não conseguem, né? O Evangelho do Senhor Jesus é puro, por mais que os homens queiram mudar, mas o Espírito Santo é o guardião do Evangelho, e aqueles que têm o Espírito Santo olha e diz: não, eu não aceito, não é de Deus, porque tem a palavra e tem o Espírito, né? Mas vamos avante, tá? Então ele diz: o qual não é outro, viu, no versículo 7. No versículo 8 ele diz: mas ainda que nós mesmos, eu já li, né, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema, tá? Maldito, né? Versículo 9: assim como já vos dissemos, agora, de novo, também vos digo, tá? Então era uma coisa que Paulo repetia, então ele diz: agora, de novo vos digo, tá? Se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, quando ele diz aqui que já recebeste, o que eu e os apóstolos já ensinaram, que já recebeste, seja anátema, porque persuado eu agora a homens ou a Deus. Olha aí, a missão de um comunicador de Deus, de um pregador, um ensinador, aquele que aconselha, aquele que leva a palavra do Senhor, irmãos, a missão dele é levar as pessoas, os seres humanos, a Deus, a conhecer a Deus, a temer a Deus, a andar na vontade do Senhor. Não é agradar homens, não é.
Teve um pastor também há muitos anos, eu falo muitos anos para os irmãos ver que a coisa vem ruim de muito tempo. Chegou para mim, conversando comigo, muito triste, que ele estava na direção de uma igreja, de uma denominação, e o presidente desse ministério aqui de Fortaleza, que é muito grande, o presidente disse para ele assim, disse numa reunião de liderança, de dirigência de igreja, disse assim: vocês não podem mais disciplinar ninguém na igreja de vocês, que vocês dirigem. Só disciplina se trouxer para a reunião e se nós aqui aprovar a disciplina. Aí fez uma lista de temas que não era mais para disciplinar, que eu não vou falar aqui, que os irmãos já devem ter uma ideia. Então, sobre esses assuntos não tem mais disciplina nas igrejas. Está escrito, irmão. Está escrito. Então isso é outro evangelho. Isso é transformar o evangelho. Tá? Aí alguém olha para uma de nossas irmãs que tem aprendido a palavra de Deus e faz rezombar hoje. Alguns nem sequer tem interesse de visitar a igreja, porque já te vê, já me vê, já nos ouve e diz: não, lá não dá para mim. Mas nós temos certeza que o que nós pedimos aqui, como Paulo diz, que ele não persuadir é convencer, é instruir, é levar alguém, é exortar alguém a uma posição, a um comportamento, a uma forma de vida. Ele disse: eu não faço isso para agradar homens, mas a Deus, é porque é a vontade de Deus. Tá? Então, isso também serve para nós como um alerta, para nós não aceitarmos qualquer coisa que se fala por aí, antes de consultar realmente a palavra do Senhor. Tá? Vamos continuar aqui. Ou procuro agradar a homens. Aí ele diz aqui, ó, se estivesse ainda, eu ao mesmo tempo que nós estamos contextualizando o que eu estou falando, nós estamos interpretando, amém, irmãos? Olha, quando a gente está lendo a Bíblia, tem que ir interpretando. Ele diz: se uma condição estivesse ainda, né? Porque antes ele pregava a lei buscando atender uma interpretação da religião, dos homens. Agora, prestem atenção, uma coisa aqui, ó, comigo, ó, pensa aqui comigo. Quando Jesus chegou, Jesus, o nosso Senhor, o Mestre, o Messias, o Cristo nosso, não se alinhou, não se uniu à doutrina judaica da época. Não que os judeus não fossem de Deus, são de Deus sim, é a nação eleita de Deus. Mas o próprio Jesus diz: façam o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Tem até igreja que ensina a verdade, mas vive outra coisa. Ensina certas verdades para poder não cair no descrédito total. Tem um pastor que disse para mim assim: eu ensino, aí é com o Espírito Santo. Não disciplina, fica tudo normal. Não funciona, meu irmão. Não funciona. Tá? Só há temor onde há correção, irmãos. Por que foi que Deus matou Ananias e Safira no início da igreja? Qual foi a palavra-chave? Qual foi? Alguém daí sabe qual foi? Uma palavra? Mentira. E era uma mentira, entre aspas, abençoada, não era, irmão? Olha aí, estava trazendo dinheiro para a igreja, mas estava trazendo um valor, dando a entender que era outro valor, porque a regra ali era vender o imóvel e colocar todo o valor aos pés dos apóstolos. Naquele momento era o que estava se fazendo. E eles quiseram passar essa impressão. E quando Pedro foi receber, o Espírito Santo disse: ele está mentindo. E Pedro disse: por que tu mentiste? Tu não mentiste a homem, tu mentiste a Deus, tu mentiste ao Espírito Santo.
e a Bíblia diz que o marido morreu e a esposa também morreu. Deus matou eles, por causa da mentira. Nenhuma mentira, irmãos, diante de Deus tem aceitação. Deus abomina o engano, a mentira, são obras do diabo. Jesus disse que o diabo é mentiroso desde a queda dele, que ele é mentiroso. Ele não sabe fazer outra coisa senão mentir, enganar. Então veja o ambiente que nós estamos, de risco, né? Então por isso que nós temos que ter um cuidado muito grande, irmãos, tá? Muito grande. Vamos continuar aqui na leitura então. Então aqui ele diz que antes ele agradava a homens. Aí ele diz, se estivesse ainda agradando aos homens, ele diz o quê? Não seria servo de Cristo. Agora vamos entender esta palavra agradar a homens. É falar o que o homem quer ouvir. Isso também pode ser interpretado assim, ó, agradar a mim mesmo. O apóstolo Paulo ensinando, ele disse que nos últimos dias os demônios iam dar doutrina nas igrejas, mas ninguém vai ver nenhum demônio aqui de chifre, de capa preta, né, que é as figuras que se cria de Satanás, né? Engana-se, ele vem disfarçado, né, como ovelha, ele vem com sapatinho de lã, ele vem com a etiqueta elevadíssima e com uma sabedoria que impressiona. Só o Espírito Santo e a palavra de Deus, irmão, pode nos livrar do erro e do engano. Seja zeloso, sejamos zelosos, tá? Nós estamos aqui para servir a Jesus e a palavra dele. Em Apocalipse, o Senhor Jesus diz assim: ainda que com pouca força, não negastes o meu nome e não negastes a minha palavra. Muitos estão segurando o nome de Jesus, mas não estão segurando a palavra. Então é aí que eu e você temos que mergulhar no Espírito, na palavra, querer entender, querer uma explicação da Bíblia, tá? Eu fico felicíssimo quando um irmão, uma irmã ouve, vê, está vivendo uma situação e busca ajuda. Pastor, eu pensei assim, eu agi assim, eu me comportei assim. Eu queria que o pastor desse aí um parecer pela palavra de Deus, pelo que o pastor conhece. Isso é muito bom, tá certo? Porque a gente sabe que a pessoa quer acertar, tá bom? Agora quando alguém faz uma coisa e diz, olha, eu não conto para o pastor, olha, o pastor não pode saber, eu já fico preocupado, tá certo? As coisas de Deus, irmão, não é por trás de parede, de cortina, não é escondido. As coisas do Senhor é aberta, é clara, é transparente. Até porque nós não podemos nos esconder do Senhor, né? Amém? Muito bem, continuando. Porque, persuado eu agora a homens ou a Deus? Agora vamos para o versículo 11. Mas faço-vos saber, irmãos, que o evangelho que por mim foi anunciado, não é segundo os homens. Aqui usam muito esse versículo para dizer que certas doutrinas de usos, de comportamento é de homem. Não vou nem dar detalhe, eu só vou dizer para os irmãos uma coisa: se Deus está falando na palavra, está escrito, não é doutrina de homem, não é costume, é Bíblia, é a palavra de Deus, não está escrito? Ponto final. Ponto final. Agora, por que é que muitos abandonaram essas escritas? Porque vai mexer no ego das pessoas, na vontade das pessoas. E o que é grave, irmãos, é que quando se permite certos comportamentos, através desse, vai vindo outros. Um mal vai chamando o outro mal. Então o modelo de vida, de comportamento, a regra de vida, de fé, é Bíblia. É buscar nas Escrituras. Se está escrito, vamos vivê-la. Amém? Então vamos lá.
Guarde bem isso. Doutrina de homem é o que não está escrito na Bíblia. Se está escrito na Bíblia, não é doutrina de homem, é doutrina de Deus. É palavra de Deus. Ponto final. Porque não recebi, Paulo diz, nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. Aqui também tem uma interpretação errada em algumas mentes. A igreja, o movimento pentecostal, por muitos anos, perdeu de crescer no conhecimento por causa desse versículo. Eu ainda alcancei um tempo que tinha muitos crentes que diziam: eu não preciso que ninguém me ensine, porque está escrito que nós aprendemos de Deus, de Jesus. Mas, olhando nas Escrituras, aprender de Jesus, não aprender de homem, não significa que Deus não vai usar os homens para ensinar. Olha o que Jesus diz: quando o Espírito Santo vier, Ele vos ensinará todas as coisas. Se nós ficarmos só nesse versículo, então não é para nós ouvir ninguém. Mas precisamos entender o contexto. O que é contexto? Como é que isso é compreendido na Bíblia? Olha o que Jesus disse: ide e ensinai todas as coisas que eu vos falei. Então é o seguinte: os apóstolos aprenderam de Jesus, amém? E do Espírito Santo. Jesus e o Espírito Santo ensinou os apóstolos e usou os apóstolos para ensinar a outros. Atos 2,42 diz que os discípulos perseveravam na doutrina, no ensinamento dos apóstolos. A doutrina era dos apóstolos ou de Jesus? De Jesus. A doutrina era dos apóstolos ou do Espírito Santo? Do Espírito Santo. Mas por que está escrito que era dos apóstolos? Porque estava neles. O pastor Vicente doutrinou, ensinou. Sim, foi dele ou foi de Jesus ou foi do Espírito Santo? Se o pastor Vicente ou qualquer outro pastor, qualquer outro irmão está ensinando segundo as Escrituras e a direção do Espírito Santo, nós estamos aprendendo de Jesus e do Espírito Santo e de Deus, amém? É assim que funciona, tá? Eu fico muito feliz que pessoas depois de 30, 25 anos dá testemunho do que aprendeu há 25 anos, há 30 anos atrás. Aí ele diz: com o pastor Vicente. Sim, mas foi o Espírito Santo que nos deu e ainda hoje nós ensinamos a mesma coisa. É assim que funciona, tá? Eu me preocupo quando um irmão, alguém se isola querendo, não, eu aprendo com Deus, eu aprendo com o Espírito Santo, não tem interesse por aprender na igreja, com os irmãos, com o pastor. Eu me preocupo. Por quê? Porque há um grande risco dessa pessoa ser enganada, tá? As doutrinas do Senhor Deus, do Senhor Jesus, ela tem que ser pública. Doutrina da palavra é pública. Ela não pode ser uma coisa oculta, ali para um grupo, 2, 3. Não, tem que ser pública.